Aí então, tá bom. Deu agora no meu celular aqui, 19 horas, em ponto. Então a gente vai começar. E vamos lá. Então a gente agora está na aula 21 do livro, a nossa aqui é a 18. E os temas que nós vamos agora estudar são os acontecimentos da vida. Os acontecimentos da vida, sendo que na parte A, os subitens são influência dos espíritos nos acontecimentos da vida, tormentos voluntários e a verdadeira desgraça. E na parte B, a gente vai estar estudando o poder da fé, tá? Então são esses os temas que a gente vai abordar agora. Antes disso, a gente vai fazer uma prece. Quem tiver aí com a sua aguinha, o seu litrinho de água, por 1 litro de água, uma jarra, pode destampar a tampinha do litro, né? Caso se tiver uma jarra, tiver com tampa, pode tirar. No caso, se for um copo, no meu caso aqui é um copão, então já está aberto. Então a gente vai colocar a mão em cima e mentalizar que da nossa mão estão saindo fluidos curativos, fluidos de amor na água. O mentor que vai estar ao seu lado, aqui em casa também, vai fazer a mesma coisa com os fluidos espirituais dele para energizar essa água que vai converter-se em uma água que os católicos chamam de água benta, né? E para nós, espírito, nós chamamos de água fluidificada. Fazer a mesma coisa, tá? Fechando os olhos, então, elevando o pensamento a Deus, agradecendo ao Pai. Nós vamos agradecendo também a presença do mentor amigo, dos espíritos, nossos irmãos que participam conosco do estudo aqui, do curso básico de Espiritismo, que estão aqui conosco, participando. Nós vamos então orar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino de amor, seja feita a vossa vontade, e não a nossa. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal, que assim seja. Muita paz e muita luz, graças a Deus. Muito bem. Eu vou aproveitar e tomar um pouquinho de água. Já fluidificada. Bem, vamos lá. Eu vou desligar aqui o som aqui, porque pode atrapalhar, né? Para mim não tá, mas de repente atrapalha um pouco aí. Bom, os acontecimentos da vida. E aí, o subitem aqui, ele é assim, influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Bom, na nossa vida, há os acontecimentos do dia a dia. Todo dia acontecem coisas. Normal, faz parte, né, da jornada de cada um de nós. Agora, o que a lição nos coloca para a gente estar aqui abordando e estudando é a influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Então, os acontecimentos da vida acontecem de todo jeito, mas o que coloca a lição? A influência dos espíritos desencarnados. Tem influência? Na realidade, a lição não fala a influência dos espíritos desencarnados nos acontecimentos da vida. Ela só fala assim: influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Aí dá para a gente fazer um parênteses. Que espíritos somos todos nós? Estando encarnado ou desencarnado, porque nós continuamos sendo espíritos. Porque quando a gente fala em espírito, a gente logo pensa que é um espírito desencarnado. Só que, entre aspas, morreu. No entanto, como a gente já tem uma compreensão mais ampla, devido a gente já estar estudando há algum tempo, nós sabemos perfeitamente que nós não somos o corpo carnal no qual estamos acoplados e estamos ostentando no momento. Nós apenas nos expressamos através desse corpo carnal. Então, esse corpo carnal é o nosso instrumento de manifestação nessa realidade carnal, nesta realidade física. Então, somos todos espíritos e influenciamos nos acontecimentos da vida dos nossos semelhantes. Estejam eles encarnados ou desencarnados. O que eu quero dizer? Que
Nós, espíritos encarnados, podemos influenciar os acontecimentos da vida de um espírito desencarnado. Nós, espíritos encarnados, podemos influenciar nos acontecimentos da vida de um espírito encarnado. Por outro lado, um espírito desencarnado também pode influenciar um outro espírito desencarnado, como também pode influenciar um espírito encarnado. Então, por quê? Porque todos nós somos espíritos. E todos nós nos influenciamos mutuamente nos acontecimentos da nossa vida. E isso ocorre muito mais do que nós imaginamos. Porque nós pensamos que a vida é nossa, nós fazemos o que nós queremos, do jeito que nós queremos, e ninguém nos influencia. Lê do engano. Porque, queiramos ou não, nós somos influenciados. Agora, por quem? Esse é o ponto. Nós somos influenciados por um espírito, encarnado ou desencarnado, que quer o nosso bem, portanto, um espírito superior, vibracional e moralmente falando, ou nós somos influenciados por um espírito que não quer o nosso bem, seja ele vibracionalmente. Boa noite, Roseli, tudo bem? Vibracionalmente inferior. Porque o espírito inferior, no sentido que a moralidade dele ainda é muito baixa, e, via de consequência, a evolução espiritual também é pequena, então ele é movido muitas vezes por instinto e por paixões. E aí vem sentimento de vingança, de perseguição, de vícios, e ele pode ter perfeitamente alguma contenda conosco pretérita, desta mesma encarnação ou de outra. E ele pode vir nos perseguir. E aí é onde vai acontecer dele querer nos influenciar para nos prejudicar. Hoje eu estava em São Paulo, eu fui levar minha esposa em consulta médica, e a gente acaba tendo que passar, porque é ali perto da Santa Casa, lá em São Paulo, vocês devem conhecer, né? Largo do Arouche, lá para cima. E quando a gente volta para Mogi, eu passo ali, naquela região do Largo do Arouche. Depois eu pego a Rio Branco, atravesso ali aquela região ali, e ali naquele pedaço, acho que alguns de vocês talvez saibam, não sei se todos, mas é o local para onde foi a Cracolândia. A Cracolândia está ali naquele lugar. Gente, é uma quantidade de pessoas que, se você olhar, você fala, são zumbis. Zumbis. Então, não falo isso no sentido de crítica e nem de menosprezo, não. Eu só estou explicando para a gente entrar no nosso contexto aqui, tá? Então, são pessoas que andam de olhos arregalados, para cima e para baixo, parecendo que não estão num outro contexto da vida. Né? Com cobertor na costa, vai para lá, vem para cá. E eu vou afirmar para vocês, eu vou afirmar com 100% de segurança, todos eles têm, junto a eles, um espírito ou mais de um espírito obsessor. Obsessor porque quer prejudicar, obrigatoriamente, ou obsessor porque quer estar ao lado para aproveitar-se do corpo desse nosso irmão e aspirar o vício dele. Porque toda hora ele vai inspirar essa pessoa a tomar a pinga, ou cheirar a cola, ou fumar pedra de crack, ou a maconha, não é? E esse espírito desencarnado está do lado ali, e acoplado na aura, vai perceber, vai sentir, ter a mesma sensação do vício que esse irmão encarnado está vivendo essa experiência. Então, conforme nós nos colocamos numa determinada sintonia, nós vamos receber determinada influência. Inclusive, é preciso compreender que essa influência pode muitas vezes vir não diretamente de um espírito, que através da mente nos influencia, esteja ele encarnado ou desencarnado, mas nós podemos também ter essa influência através da psicosfera planetária. Vou explicar. Eu já expliquei outra vez, vou explicar de novo. Os nossos pensamentos, eles, quando a gente pensa, ele cria um padrão
e ele fica na psicosfera. Nós não temos a atmosfera, onde tem o ar e tudo, a psicosfera é onde tem os nossos pensamentos, eles estão ali. E nós, muitas vezes, captamos esse pensamento que está nessa psicosfera pela sintonia que a gente tem. Então, às vezes, é um espírito que estava com raiva, com ódio, e o pensamento dele, o sentimento dele está ali, e a gente, pela sintonia, capta aquilo e a gente passa a ficar com raiva, não sabe de porquê e nem de onde é que veio aquilo. Então, às vezes, não é o espírito desencarnado que projetou aquilo, mas a gente pegou da psicosfera. Então, é por isso que a gente precisa cuidar dos pensamentos e dos nossos sentimentos. Por isso, Jesus falou: orai e vigiai sem cessar. Então, os espíritos influenciam os acontecimentos da nossa vida. É evidente. Né? Por exemplo, uma mãe ou um pai cujo filho pede um conselho, a mãe vai influenciar, o pai vai influenciar com esse conselho. E é uma influência benéfica nesse caso, não é? Ou muitas vezes o filho não pediu o conselho, mas a mãe e o pai estão vendo que o menino, a criança, ou a jovem, o adolescente, né, ou a adolescente, estão agindo de maneira que vai levar ao equívoco fatalmente. E o pai e a mãe vão e fazem um alerta. Se o filho é rebelde, o que ele vai fazer? Vai retrucar, não vai ouvir e vai fazer do jeito dele. Via de regra, vai dar cabeçada, inevitavelmente. Então, também, embora haja o conselho, embora haja a influência, depende de cada um aceitar essa influência ou não. Porque cada um de nós tem o seu mentor. O nosso mentor, todos temos, sempre vai nos influenciar para o nosso bem. Só que dependendo da sintonia que nós estamos, nós não vamos ouvir o mentor. E se entrar aqui, vai sair aqui, nós não vamos dar bola para ele. Aí vem o outro, que não quer o nosso bem, e vem e joga um pensamento negativo para nos prejudicar, e aí a gente vai ouvir, porque nós estamos na sintonia dele. O mentor vai fazer o quê? Ele faz o que pode, mas ele respeita o livre-arbítrio nosso. Ele não pode impor. E nem vai afastar esse espírito que está falando alguma coisa ruim para nós. Ele deixa. Ele afasta um pouco, não vai embora, não nos abandona. Mas, como a gente não quer ouvir a voz da razão, ele vai deixar. E a gente vai se estrepar. Porque daí a gente vai cair, mas sempre vai estar o nosso mentor ali para estender a mão, para nos ajudar a levantar. Não nos esqueçamos disso. Então, a realidade é que os espíritos influenciam os acontecimentos na nossa vida. Mas a verdade é que a decisão é nossa, não é deles. Eles influenciam, mas nós é que decidimos. A perna para andar é nossa, não é perna dele. Nós é que nos movemos. Eles podem, por exemplo, nos influenciar para a gente fazer uma coisa, mas nós vamos fazer se nós quisermos, nós podemos não fazer. Por isso, nós não podemos culpar o espírito, dizer, não, mas a culpa é dele, isso daí, eles é que são culpados. Não, não são, não. Eles vão ter responsabilidade, é dele, mas a nossa nós vamos ter também. Então tá uma chuva, raio, o espírito que não quer o nosso bem fala assim, esconde lá naquela árvore lá você vai se abrigar lá, vai ser bom para você, não vai se molhar lá. Só que ele está vendo que os raios são atraídos, ele sabe, né, que as árvores atraem raio. É evidente. Qualquer pessoa sensata sabe disso. Mas a pessoa insensata ouve esse papo furado e vai lá embaixo da árvore. E cai um raio e ele é queimado ali no raio. Influenciou ou não influenciou nos acontecimentos da vida? Influenciou. Mas nós tínhamos que dar ouvido? Não, mas nós demos, então agora. Arquemos com as consequências. Ou então, esse espírito que não quer o nosso bem, ele vê que a escada que a gente está usando ali já está meio quebrada. E ele vê que aquilo ali, uma hora vai dar ruim, né? E ele fala assim: olha, pega esses 2 baldes de água e sobe a escada, que daí você não precisa voltar para pegar outro balde. E eles fazem isso de propósito, porque quando a gente vai subir na escada que já está mais para lá do que para cá, com 2 baldes de água, quebra o degrau e a gente se esborracha no chão. E ele vai dar risada. E a gente vai se arrebentar. Influenciou no acontecimento da vida. Mas nós tínhamos que dar ouvido para ele. A gente tinha que pensar: pera um pouquinho. Esses 2 baldes aqui é muito pesado, sei lá, de repente, né? Vamos deixar um balde e vem daqui a pouco pegar, vai lá que eu escorrego, tô de chinelo aqui, escorrego, cai, não, vou deixar um balde e vou levar só um, aí não ia cair. O degrau não ia quebrar e não ia ter problema. A gente vai ouvir o inimigo dá no que dá. Agora,
A verdade, gente, é que a gente passa pelas circunstâncias dentro daquilo que a gente deve para a lei também. Tem uma coisa que a gente não pode esquecer, que é isso. Veja, a gente acaba, diante de uma situação como essa, colocando a culpa em quem? Nos espíritos. Não, a culpa é dele, ele que me influenciou e eu me lasquei por causa dele. Então, pera lá um pouquinho. Na realidade, todas essas coisas vão acontecer em decorrência de infração da lei divina que nós praticamos outrora. E aí vai acontecer, e os espíritos vão permitir, porque tem a permissão, de influenciar e de que aconteça um tipo de coisa que vai nos levar a tormentos, a sofrimentos, a aflições. Porque a gente está devendo perante a lei. Porque se não tivéssemos, não aconteceria. Por exemplo, o caso do assalto, ou mesmo do assassinato. Né? Eu vou dizer uma expressão para vocês que eu não sei nem se tem no nosso idioma, mas eu vou falar. Então, tem pessoas que são inassassináveis. Elas não têm como ser assassinadas. Por quê? Porque elas não têm que passar por uma situação dessa. Então, sempre vai acontecer alguma coisa e que vai evitar e que não vai acontecer. Vai afastar. Sempre vai acontecer algum negócio que afasta. Você ia entrar numa rua que tinha um bandido que estava querendo praticar um sequestro, com possibilidade de matar a pessoa sequestrada, mas aí acontece alguma coisa, ou você deu uma trombada em alguém, ou alguém derrama um café na sua roupa, você tem que ir para outro caminho para limpar aquilo, e aí não vai naquele caminho. Sempre vai acontecer. Seu mentor vai sempre estar do seu lado te ajudando, porque você não precisa passar por aquilo. Você não passa. Não é? Você não passa. Como eu contei uma vez para vocês, e além do mais, você tem uma proteção especial que você não vai passar por um negócio desse. Como eu contei para vocês uma vez, alguns de vocês talvez vão lembrar que tem um amigo meu que estava indo por uma rua para ir para casa dele, né? E aí em Poá, inclusive, e ele percebeu que vinham dois homens atrás dele. Ele falou: puxa vida, essa hora da noite, escuro, esses dois aí. Ele mudou de escada, mudou de calçada. Falei: eu vou mudar de calçada, né? Que eles vão para lá, eu vou para cá. E eles mudaram de calçada também. Aí ele apertou o passo, os dois apertaram o passo. Ele pensou: não me roubar, certeza. Ele pressentiu isso. Aí ele falou: e agora? O que eu vou fazer, né? Ele falou assim: eu vou entrar em prece. Eu vou continuar andando, mas eu vou entrar em prece. Fechou as mãos assim, né? De prece, né? E entrou em prece e andando e coisa e tal. Aí os dois se aproximaram, quando estava pertinho dele, um falou para o outro assim: mas cadê o homem? Onde que está o homem? Ele sumiu, ele estava aqui agora. Para onde que foi? Você não viu? Não, eu não vi. Você também não viu? Eu não vi, sumiu, estava aqui agora. Aí saiu um para o lado, outro para o outro. Ele continuou andando, logo ele abriu o portão e entrou na casa dele. Os dois simplesmente não conseguiram vê-los. Não conseguiram vê-los e ele saiu andando. A proteção que ele recebeu de invisibilidade. Vocês vão dizer: não, mas isso é impossível. Não, não é, gente. Não é, não. Depende do merecimento. Então, os acontecimentos da vida, por influência dos espíritos, eles acontecem, mas vão acontecer na medida em que nós devemos para a lei. Se não devemos, não vai acontecer. E veja, é uma coisa até lógica. Se você não deve para a lei, é porque você não cometeu equívoco. E não cometeu equívoco porque você já segue a lei. E se você já segue a lei de Deus, significa que você é um espírito melhor, mais evoluído, moral, espiritual e intelectualmente. Via de consequência, a sua vibração é mais elevada. E sua vibração sendo mais elevada, você vai ouvir o conselho de quem? De espíritos cuja vibração também é mais elevada. Então, daí vem um espírito desencarnado e te influencia de alguma maneira negativamente. Como você está numa vibração acima, ele vai falar, você não vai dar ouvido para ele. Ele vai falar, você não vai nem ligar. Você não vai nem ouvir. Entra aqui, sai aqui, você nem entrou na sua cabeça. É como se ele falasse e não tivesse efeito nenhum. Porque você está numa vibração superior. Ou ainda, um espírito encarnado vem e te influencia negativamente e fala assim: tem um cara ali
que para entrar na casa dele é muito fácil. Moleza, moleza. Inclusive, ele deixa a porta aberta. Ele é velhinho, ele sai, larga a porta aberta, e quando volta, demora para voltar. A gente entra lá e pega as coisas e vai embora, nem vai saber que nós entramos. Nós vamos nos dar bem. Nós vamos encher o bolso de dinheiro. Se é uma pessoa de nível vibracional, moral, intelectualmente baixo, ele vai aceitar e vai lá. Mas se for você, cuja vibração é elevada, cujo padrão moral é elevado, você vai falar, não, amigo, pelo amor de Deus, que ideia é essa? Você está louco? Não vamos fazer isso coisa nenhuma, eu vou embora, dá licença. E vai largar ele lá e vai embora. Você não vai entrar na fria. Então, tem que a gente observar também que tem a lei da atração. E as leis da vibração vão atrair. Os iguais se atraem. Então, por isso que não podemos reclamar também. Ah, culpado é o outro. Não, culpado é o outro, o quê? Ele tem realmente a sua responsabilidade e ele responde perante a lei por isso. Mas, na realidade, a grande verdade é que nós temos também a nossa, não é? Ou não temos? Temos. Não precisávamos ouvir o que ele disse. Podia deixar para lá e seguir o nosso caminho, mas nós vamos ouvir. Quem vai puxar o gatilho não é ele, somos nós. Ele influenciou, tudo bem, mas quem puxou o gatilho fomos nós. E nós vamos responder. Aqui no mundo físico, com certeza, você falar para o juiz, olha, eu fiz isso porque tem um espírito que me influenciou, a culpa é dele, o juiz não vai nem ouvir você. Promotor, então, o delegado vai dar risada, o PM, então, vai te dar um peteleco na cabeça, aí você está o quê? Quer se livrar pondo a culpa nos outros. Isso é verdade, né? Bom, vamos seguir. O outro assunto, tormentos voluntários. Então, o que é tormento voluntário? Como se dizia antigamente, né? Na linguagem de antigamente, é arrumar sarna para se coçar, né? Procurar o problema com as próprias mãos. Na verdade, é isso, né? Tormentos voluntários, são aflições, são dores, são problemas que você mesmo vai atrás disso, né? Não precisava você passar, não precisava, não estava nem na programação espiritual sua de passar por essa aflição, aí você pega e vai. Mas não tinha essa programação, sei que foi. Não precisava. Porque há algumas coisas, né, que a gente tem que passar. Aí é um tormento que, vamos dizer, na encarnação ele não é voluntário. É um tormento que na encarnação ele é involuntário. É claro que não, foi uma infração à lei pretérita. Então, ok. Mas o que eu estou falando é na própria encarnação. Tormento voluntário na própria encarnação. Eu vou contar, então, duas situações para vocês, para ficar bem claro isso. Bom, primeira, eu conheço uma pessoa, lógico que o João eu não vou falar, que é da minha relação, que acabou separando, né, da esposa e foi relacionar-se com outra pessoa. E isso, independente de ser pessoa da relação de cada um de nós, tem N exemplos, né, que acontece isso. Até teve um caso que passou na notícias que ontem, hoje, inclusive, eu vi também, é de uma moça que acabou mandando assassinar o marido, o namorado, uma coisa assim. E não demorou pouco tempo, ela ficou doente, pegou um câncer e desencarnou também. Isso tudo que aconteceu com ela, por que vocês acham que foi? Não precisava, né? Não, talvez não tivesse na vida dela passar por isso, mas a ação dela levou a essa consequência. Bom, então o que acontece? Os casamentos, as uniões conjugais, via de regra, não é? Eu digo via de regra, vou explicar por quê, porque logicamente é exceção, eles são programados. Nós, enquanto espíritos, na dimensão espiritual, junto com os nossos mentores, não é? Nos departamentos de reencarnação, isso quando, logicamente, a reencarnação acontece numa colônia, que é o mais comum, é feita uma programação, né, da nossa encarnação, com quem nós vamos nos casar, quem serão nossos filhos, etc. Esses acontecimentos mais marcantes e principais. Bom, isso tudo é feito em face de situações pretéritas, visando sempre a reconciliação, o nosso crescimento, o nosso aprendizado, etc.
Então, não é aleatório. Mas, digamos que, a despeito disso, não é? A gente se case e, no meio do caminho, a gente não quer continuar porque encontrou alguém que nós achamos que é o amor da nossa vida. É o amor da minha vida quando eu era jovem. Daí aconteceram fatos, ela mudou, eu mudei para outro lugar, e nós não nos vimos mais, e eu me casei com uma outra pessoa, mas eu ainda tenho dentro de mim que o amor da minha vida é tal pessoa que agora eu reencontrei. Então eu vou largar meu marido, vou largar minha esposa para eu viver o meu amor, a minha paixão que eu sempre tive e vou viver. E o resto deixa mulher, deixa marido, deixa filho, e eu vou. O que eu quero é viver, porque eu quero ser feliz. Não é? Eu quero ser feliz. E lá. Gente, posso ser franco? Vai dar zebra. Quantos por cento? 100%. 100%. Porque o seu caminho era aquele que foi programado. Os mentores, gente, eles sabem o caminho melhor para nós. Vai dar problema. A felicidade que a gente achava que ia viver não vai acontecer, não é assim. Como é que você vai ser feliz tendo ainda dívidas para saldar, para resgatar? Não tem como. Você está carregado de mazelas e você quer ser feliz sem resolver lá o que tem para ser resolvido? Não tem jeito, não tem. Qualquer pessoa que tem um mínimo de espiritualização vai saber, não tem saída. Não adianta a gente querer infringir a lei e sair ileso. Às vezes na lei humana consegue, mas na lei divina não dá, não tem saída. Nós precisamos primeiro resolver o problema, para depois encontrar a tal felicidade que a gente quer neste mundo, que não é bem assim, né? Mas, enfim, a gente tem os momentos, né? Mas a gente tem aflições também durante a vida. É natural que o mundo é um mundo de aflições, de dores, e de provas, de expiações. Vou contar outro caso para vocês que nos faz entender bem também essa situação, que aí, na realidade, esse tormento que se vive na encarnação atual, ele decorre de ações nossas na encarnação anterior. Então, ele é voluntário, mas pulou para uma outra encarnação, não ficou na mesma. Então, a aflição e o tormento pulou para outra encarnação. Pulou para outra encarnação. Vou contar para vocês o caso. Então, o caso é o seguinte: uma pessoa, né, quando nasceu de uma mãe solteira, né, portanto, não conheceu o pai, não sabia quem era, a mãe era muito pobre, vivia de lavar roupa, né, então, lavadeira, tudo, ganhava muito pouco, né. Eles moravam numa casinha muito simples, de madeira, na roça, né. Ele, por sua vez, também não tinha uma condição intelectual muito grande e não aprendia quase nada, não conseguiu é, nem não conseguiu nem aprender a ler e escrever, né? Ia na escola, mas não aprendia, não entrava na cabeça. Ele largou de mão. E também porque, naquele tempo, criança com 7 anos, 6 anos, 5 anos, tinha que trabalhar já, ajudar, porque muita dificuldade não tinha, não era como hoje também. E aí ele, muito cedo, né, largou de estudar, porque também não aprendia, e foi na roça aprender, começar a trabalhar, começando com um serviço menos pesado, mas catando tomate, outras frutas, né, nas fazendas, né, ajudava a mãe, ganhando um dinheirinho, né, que a mãe também ganhava muito pouco. Bom, e assim foi indo, né, ganhando sempre pouco, a dificuldade da vida muito grande. Ele também não tinha uma beleza física muito grande, também nunca tinha namorado com nenhuma moça. Até que ele já tinha uma idade um pouco maior, né, mais de uns 30, né, ele namorou com uma moça, passou a viver junto com ela. A mãe dele disse assim: Olha, filho, eu não estou com bom pressentimento. Eu ia pedir para você não sair com ela, não sair de casa para quiser só namorar, só namora, mas não vai morar com ela. Estou com um pressentimento ruim. Fala, mãe, que isso? Ela não quer que eu saia de casa nunca. Aí não é isso, filho. A mãe está com pressentimento. Não, não, eu vou. E foi. E aí, lá na fazenda, ele trabalhava, vira e mexe, alguém dava risada dele. Quando ele passava, ele achou estranho. Aí ele descobriu que a mulher traía ele. Largou da mulher, voltou a morar com a mãe. Ficou desempregado, que já tinha 33 anos.
Aí ele viu uma propaganda dizendo que estava precisando de pessoas solteiras, sem filho, para trabalhar numa fazenda. Ele falou, bom, eu solteiro, eu sou solteiro, porque eu não casei, né? Estou com a minha mãe agora. Eu não sou muito novo, mas quem sabe eles me dão um emprego lá, que eu estou desempregado, foi lá. E a despeito dele não ser tão novo, mas também tinha força ainda, aceitaram ele e ele foi. Só que não era bem lá no local onde ele foi lá fazer a inscrição, era em outro local, puseram ele no caminhão junto com outros e foi embora para uma fazenda longe, afastada. E tinha um seguinte, eles não deixavam a pessoa ir embora, chegava fim de semana, não podia ir embora, tinha que ficar lá. A alimentação era paga, como perto não tinha nada, eles tinham que comer na fazenda. O que eles comiam, tinha que pagar. Como não tinha dinheiro, ficava devendo. A roupa ficava devendo. E o local onde eles ficavam lá, que era na própria fazenda, tinha que pagar também. Não era de graça. Então ele pagava a hospedagem da fazenda, a roupa, que tinha que usar para trabalhar, e o alimento. Ou seja, o que eles pagavam, que já era muito pouco, não cobria as despesas que eles tinham. E trabalhava de domingo a domingo, não tinha folga. Então, o que acontecia? Eles viviam devendo. Fazendeiro. Por isso eles não podiam sair. Fazendeiro dizia, não, enquanto você não pagar, não pode sair, vocês vão ter que trabalhar, eles vão ter que pagar com o trabalho. Ou seja, gente, que é as fazendas de escravo, né? Gente, por incrível que pareça, ainda tem até hoje, tá? Bom, aí, certa feita, ele estava meio pensativo, pensando muito na mãe, com saudade, já tinha já 3 anos que ele ia para casa e ficou doente. Ficou doente, vomitou muito. Os amigos falaram, oh, o que que foi? Chamaram o capataz. O capataz viu, achou que não era verdade, mas devido à insistência dos amigos, mandou ele para o barracão. E aquele dia não precisava trabalhar. À noite ele piorou, no outro dia estava mal para chuchu. Aí os amigos falaram, não, tem que levar ele no médico, não pode ficar assim. Os capatazes dizendo, não, mas isso aí não é nada, manda ele ficar aí mais um dia, vai melhorar. Não, não vai. Só levar para o hospital, para ver o que é, passar no médico. Então tá bom, puseram ele no caminhão, na caminhonete, atrás. E os dois capatazes levaram ele. No meio do caminho, pararam a caminhonete. Descarregaram ele, mas já não podemos levar você lá no médico, você vai ter que ficar aqui. Mas como é que eu vou ficar aqui? É que nós levar você lá no médico, você vai denunciar a gente, que lá é uma fazenda de escravo. E nós não podemos permitir. Um dos capatazes pegou um revólver que tinha, deu um tiro bem no coração dele, caiu no chão. E quando o corpo dele caiu no chão, ele levantou. E ele achou estranho, porque ele levantou na hora, sentiu uma queimação assim, mas levantou na hora. E ele, engraçado, falou, mas que coisa, eu estou vendo meu corpo lá, mas eu estou aqui de pé, achou estranho. Aí os dois começaram a cavar com a pá e com a picareta, um buraco. Jogaram o corpo físico dele lá, e ele vendo tudo. E falou com ele, mas vocês vão me deixar aqui, estão indo embora. E os dois foram embora. Ele achou estranho. Daí a pouco ele sentiu um sono, dormiu, ele acordou. Ele ouviu uma voz que ele não sabia, ele não via quem era, né? Dizendo assim, você não sabe orar, você não sabe fazer a reza? Eu sei, então faça. Aí ele ficou de joelhos, né? Espalmou a mão assim e fez uma oração sentida, pensando na mão, chorando, pedindo a Deus amparo, ajuda. Aí ele dormiu de novo. Quando ele acordou, ele estava já no hospital, no mundo espiritual. E aí depois que ele recuperou, né? E tudo passou, não sentia mais dor nem nada. Falaram para ele, olha, o que aconteceu com você é o seguinte, na encarnação anterior, você era capitão do mato, você matou gente, a fazenda. O que aconteceu com você? Você que pediu isso. O sentimento de culpa te atormentava, você não tinha paz, você pediu uma encarnação assim, ele pediu, aí passou. Então, o que eu quero dizer? Algumas vezes as pessoas passam por aflições, por dores acerbas, e parece que é uma injustiça, mas não é. É um tormento que a pessoa está passando, decorrente de um erro, de uma infração à lei de Deus em encarnação anterior, que exige uma reparação, e a gente tem que passar por uma situação muito difícil, dolorida, a gente passa. E na hora a gente não entende, porque não fizemos nada. Mas é porque isso já foi de encarnação passada. E aí, quando ele soube disso, né, ele ficou tranquilo, ficou em paz, o sentimento de culpa não tinha mais, ele não lembrava de encarnações passadas também, ele só ficou tranquilo, né, não ficou com revolta dos dois que fizeram aquilo para ele. Logo a mãe dele desencarnou também, eles se encontraram e aí passaram a viver juntos no mundo espiritual
Depois ele teve a oportunidade de estudar no mundo espiritual, aprender, porque aí a mente dele ampliou, e ele começou a trabalhar como samaritano, né, fazendo resgates nos umbrais. Então, vocês vejam, às vezes, as aflições que a gente passa, se não a gente não revoltar, é uma bênção na nossa vida, tá? Vamos para outro assunto? Verdadeira desgraça. Bom, verdadeira desgraça, porque primeiro o que é graça? Graça é bênção. E desgraça é a falta da bênção, não ter a bênção, né? Então, o que a lição está falando para nós? A verdadeira desgraça, ou seja, aquilo que verdadeiramente é a ausência de bênção, não é? Então, muitas vezes a gente chama de desgraça aquilo que é bênção. Esse mesmo caso que eu acabei de contar, aparentemente era uma desgraça. Ah, que desgraça que aconteceu isso tudo comigo. Mas, na verdade, era uma benção. É que a gente não entende. A gente está no mundo físico e pensa que tudo é aqui, que a vida é aqui, que não tem mais nada e o que a gente passa aqui é o que conta. A nossa felicidade só é contada com as coisas daqui, mas não é. Então, muitas vezes, a verdadeira desgraça é quando acontecem fatores na nossa vida e que a gente julga que é bom, mas no fim não é. Então, por exemplo, a pessoa que acaba ganhando na loteria, de tanto insistir, de alguma maneira ela acaba conseguindo, entra num bolão, sei lá, mas não era aquilo para ela, porque ela não está apta ainda para lidar adequadamente com o dinheiro. E por isso que não acontecia, a vida dela vivia, as dificuldades sempre aconteciam, fome não passava, tinha um abrigo, não era um palácio, não era uma casa muito boa, mas também não estava na rua, né, na situação de rua, mas a pessoa sempre reclamando, até que surgiu essa situação. Até teve um caso realmente que aconteceu assim, tem um tempo atrás, mas isso vira e mexe e volta e acontece. Mas esse que eu estou falando é um caso que aconteceu há bastante tempo. O caso é o seguinte: um rapaz gostava muito de uma moça muito bonita. A moça não ligava para ele, que o negócio da moça era dinheiro, queria encontrar um rapaz com dinheiro, né, com boa aparência. Ele não tinha uma boa aparência, não era assim feio, 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 mas também não tinha uma boa aparência, né? E depois era pobre. E não tinha nada, como se diz, não tinha onde cair morto. E evidentemente que a moça não dava atenção para ele, não queria saber dele, nem olhava para ele, ele gostava dela. Até que, né, moravam perto de uma casa da outra, a moça não queria nem saber dele. Até que aconteceu o que ele ganhou na loteria. Isso foi um fato real concreto, foi no Rio de Janeiro até, salvo engano. Pegou na loteria, uma bolada, e ele saiu contando para os outros, para ela, inclusive, né? Ah, ganhei tanto, tô rico agora. E aí, da noite para o dia, a moça começou a se interessar por ele. Ai, você ganhou mesmo, nossa, que bom, não é? E aí começou, né, a se interessar por ele, não é? Aquela coisa toda. E aí, numa dessas, como ele já gostava dela, demonstrando interesse por ele acabou, não é? Namorando com ela, né? E passando a morar junto com ela. Mas acontece que, na realidade, ela passou a demonstrar interesse por ele, não por ele, mas pelo dinheiro que ele tinha, que ele ganhou. Então era interesse, interesse material. Não tinha amor, não tinha o sentimento de bem-querer. O que tinha era o interesse, que ela queria o dinheiro dele. E aí, o que ela fez? Ela contratou, ela se mancomunou, ela aliou-se a dois camaradas, né, dizendo que ia pagar para ele certa quantia, se eles assassinassem o cara que ganhou dinheiro. Né? E antes ela fez ele fazer um documento lá que passava para ela se acontecesse alguma coisa. Fez um seguro de vida, passando para ela se acontecesse alguma coisa com ele. E aí, certa feita, ele estava sozinho, num lugar, aí esses dois abordaram ele, mataram ele. E ela ficou com o dinheiro, mas depois a polícia descobriu, porque suspeitou dela, né? E ela que recebeu o seguro, mais suspeito ainda, ela foi presa. E descobriram tudo. Aí encontraram os dois os comparsas que mataram, que ela entregou todo mundo. Prenderam os dois, eles mostraram onde é que estava o corpo. Então, gente,
Embora na aparência ele vivendo aquela situação de dificuldade, mas embora vivendo com o fruto do seu trabalho fosse uma desgraça, a verdadeira desgraça foi ele ter ganhado dinheiro. Porque aí ele atraiu para ele situações ruins, negativas, aflitivas, de dor e de tormentos. Que ele não era para ele passar. Não precisava, não era para ele, não estava programado ele passar. Mas ele era rebelde, não aceitava nada. E tanto foi atrás que aí atraiu para ele uma coisa que não era para ter atraído. Né? Que aí sim, isso que foi a desgraça. Mas ele achava que não ter o dinheiro é que era. Mas não é. Então a verdadeira desgraça não é bem aquilo que a gente pensa. Porque a gente pensa como criaturas carnais. Quando a gente já precisaria passar a pensar como criaturas espirituais. Porque se a gente se perceber e passar a viver como espíritos na matéria, nós vamos enxergar a coisa com uma amplidão maior e nós vamos entender o que é uma bênção, que é uma graça, e o que é uma ausência de bênção, que é uma desgraça. A graça é a gente passar por situações que nos favoreçam a quitar dívidas e infrações à lei divina que praticamos anteriormente. Embora ela venha acompanhada de dor e de dificuldades. Mas nós nunca estamos desamparados. Se a gente entender isso, o que nós vamos, no primeiro momento, enquanto criatura encarnada, enxergar como desgraça, nós vamos ver bênção. O nosso olhar se amplia e muda. Nós vamos ver bênção, gente, no câncer. Vocês vão dizer, mas que é um absurdo. Você está com câncer e está achando que é bênção? Gente, é bênção. Ah, não, isso é uma desgraça. Não, não é. Se a gente olhar, se os nossos olhos forem com as vistas carnais, aí ai, mas eu estou sofrendo, você está falando isso? Eu estou falando sob a ótica espiritual. E dependendo de como nós vamos lidar com essa doença, com essa enfermidade, os mentores vão ficar felizes. Porque, embora a doença, a enfermidade, esse câncer, vá consumir esse nosso corpo carnal, ele vai limpar, ele vai lustrar, ele vai brilhar, ele vai fazer brilhar o nosso corpo espiritual. Enquanto nosso corpo carnal vai começar a murchar, secar, decorrente dessa doença, essa enfermidade, mais vai brilhar o nosso corpo espiritual, se nós lidarmos com galhardia, não é? com altivez, sem rebeldia, sem sentimento de ódio, não é? Com aceitação, com gratidão a Deus, sabendo, acreditando que Deus tudo faz na nossa vida para o melhor. Aí vai ser bênção, nessas. Nós vamos sentir como sendo bênção. Por quê? Como dizia o apóstolo gentios Paulo de Tarso, em tudo dai graça. Nós vamos dar graça por uma graça que Deus concede a nós. Nós vamos abençoar a tudo. É por isso que quando a gente era criança, hoje a gente não se faz mais, a gente dava graça, abençoava o alimento que a gente comia. Podia ser arroz com feijão e farinha, não tem importância. A gente agradecia a Deus aquele alimento. É uma bênção, a gente está agradecendo. É uma graça que Deus nos concede. Ah, mas se é outro, vai dizer assim, não, mas é só arroz, feijão, não tem nem arroz, feijão e farinha. Isso aí é comida de mendigo. Começou a reclamação. Ele não está aceitando mais. Olha a rebeldia. Olha a revolta. Aí a nossa vibração cai, começa a dar problema. Né? Bom, vamos seguir? Vamos lá. É que eu também olho o tempo aqui, né? Que eu tenho que cuidar do tempo e do estudo, porque se a gente ficar só no estudo e não olhar o tempo, quando vai ver, já viu, né? Então, vamos para a parte B, que agora o assunto é o poder da fé. Esse assunto aqui é uma passagem do Evangelho que Jesus. Eu conheço a passagem, eu não preciso nem ler para vocês. Bom, a passagem é a seguinte: veio um homem ao encontro de Jesus e disse para Jesus assim: Senhor, por favor, eu tenho um filho. Esse meu filho, ele se joga no chão, ele tem ataques. Quando ele tem esses ataques, é quase todo dia, todo tempo,
Ele se joga no fogo, ele se joga na água, precisamos amarrar com a corrente, com a corda, porque senão ele sai correndo, bate a cabeça dele está toda cheia de galo aí, todo machucado. A gente faz curativo, ele arranca, se morde. Eu não sei mais o que fazer com ele. E nós levamos para os seus discípulos, e eles não conseguiram resolver. Senhor, tenha piedade, ajude meu filho, cura meu filho. E Jesus olhou para os discípulos, né? E aí, não precisou dizer muito, porque o olhar dele já foi suficiente para os discípulos, né? E aí impôs a mão, né, no menino, no rapaz, né, no jovem, né? E nesse momento, os espíritos obsessores que acompanhavam esse jovem foram embora. Com o magnetismo de Jesus ali, não precisou mais nada, eles foram embora. Na hora, o menino ficou curado. Da hora o menino ficou bom. A gente soltou a corda que amarrava, o menino deu um abraço no pai, ficou bom, e o pai levou ele embora. Muito tudo agradecido. E os discípulos de Jesus falaram assim, mestre, nós tentamos de tudo, fizemos do jeitinho que o senhor faz, mas não deu, por que nós não conseguimos? Jesus falou, é porque vocês têm pouca fé. Se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, vocês mandavam esse monte sair daqui para lá e ele ia. É a pouca fé de vocês que não permitiu que vocês conseguissem fazer isso. E aí, o estudo, o título é O Poder da Fé. Então, o que Jesus nos coloca é que nós poderíamos e podemos fazer tudo o que ele fazia e tudo o que ele faz, e ele ainda complementou, e muito mais. Mas ele falou que a gente não tem fé, então nós não vamos conseguir. Então, o que acontece? Se a gente tem fé, ele diz que a gente consegue fazer aquilo lá e fazer mais. Bom, mas aí o que é a fé? A fé, gente, é a gente expandir o poder divino que nós temos em nós. Jesus falou que nós podemos fazer tudo que ele faz e muito mais. Ele não falou que um outro espírito superior vai fazer por nós se nós pedirmos. Ele não falou isso. Ele falou, vós podeis fazer tudo que eu faço e muito mais. Ele falou vós, não disse que nós fazendo a oração, a prece, vem outro e faz por nós. Então, ele disse que nós podemos fazer. Ele disse que nós não fazemos porque não temos fé. Bom, então aí agora entrou no assunto nosso aqui. Então, o que é a fé? A fé é a nossa completa confiança e certeza que nós vamos fazer isso e vai dar certo. E nós vamos conseguir, já deu certo. É a gente acreditar que nós estamos fazendo e está feito. Essa é a fé, é o poder divino que nós temos em nós, colocando em ação. Qualquer coisa, aí tem um detalhe, esse qualquer coisa que eu quero dizer, que às vezes tem impedimentos intransponíveis, por quê? Nós não podemos esquecer que nós não vivemos isolados sozinhos, então tem outras pessoas que vivem conosco, encarnados e encarnados. E às vezes tem outra pessoa que ela é a barreira, porque ela também tem um poder como nós temos. Mas não é nesse ponto que eu quero chegar. Estou dizendo que se não tiver nada disso, e nós quisermos e não tiver impedimento, inclusive kármico, que também pode ser uma situação dessa, que nós temos que passar, também vamos tirar isso de contexto, Jesus falou que tudo o que nós quisermos fazer, nós temos condições de fazer. E ele disse que o que ele fazia, nós podemos fazer também. E muito mais. Por quê? Porque, gente, nós somos também centelha divina. O que isso quer dizer? Que nós também temos uma parte de Deus. Nós somos Deus, uma parte de Deus. Jesus falou, vós sois deuses, podeis fazer tudo que eu faço e muito mais. Podeis fazer tudo que eu posso e muito mais, porque vós sois deuses. Portanto, o que ele quis dizer? Que nós somos centelha divina, que Deus habita em nós, que nós somos uma parte de Deus, porque Deus, quando nos criou, ele criou dele. Ele tirou-se uma parte dele e criou nós. Então, nós temos o DNA de Deus em nós. Ora, então já precisamos fazer resplandecer essa nossa centelha divina. E a fé
É esse poder que nós temos, mas não acreditamos. Nós ficamos, tá, não sei se vai dar certo. Pronto, aí não é assim. Nós temos que. Quando gente, vocês vejam bem uma coisa. Vocês vejam as pessoas bem-sucedidas. Elas têm uma força, um magnetismo que elas vão, não desistem e conseguem. Ah, mas as demorou 5 Demorou. Eu vou contar para vocês a história do senhor Honda. Senhor Honda, japonês, né? Que ele tentou por 5 vezes montar a empresa dele de automobilística. E teve falência em 4 vezes. Na quinta vez deu certo. E hoje é essa empresa multinacional, a Honda, que fabrica motocicletas, automóveis e muito mais coisas. Tudo começou com esse senhor. Ele acreditava, ele tinha convicção, ele tinha certeza que conseguiria, embora ele tenha entrado em falência outras vezes. E não deu certo. Tem uma outra empresa, que é uma que faz frango frito, que eu acho que é. Como é que é o nome da empresa, gente? Alguém souber me lembra aí. O negócio que eu acho que é um nome assim, KFC. Salvo engano. É isso, Alessandra? KFC, não é? Não tem uma empresa que faz frango frito? Chama KFC? Alguém lembra? É Eu isso acho que mesmo. é É esse isso aí, mesmo. KFC. Esse KFC são as iniciais do nome do cara que fundou o negócio. Ele era o seguinte, ele era um camarada que trabalhava de empregado numa firma, ganhava sempre pouco e mal dava para ele se manter, até que ele já tinha 60 anos e ele foi mandado embora. E nos Estados Unidos não tem leis trabalhistas como nós temos aqui. E aí, então, mandaram embora, ele não tem direito de fundo de garantia, nem a coisa nenhuma. Ele foi embora, ele ficou desempregado, e ele não estava conseguindo emprego, que tinha 60 anos. Ele ia procurar emprego, não, mas é uma gente mais nova, né, que eles dão preferência a uma pessoa mais jovem, e não dava emprego para ele. Aí ele ficou, né, tinha um pouco de dinheiro, mas o dinheiro vai acabar uma hora, vai gastando, não ganha, ele não ganha mais dinheiro, não está trabalhando. E ele começou a ficar preocupado, né? Aí veio na cabeça dele o seguinte: olha, mas a minha avó tinha uma receita de frango frito que quando era criança a gente comia aquele frango frito, mas era uma delícia. Ele lembrava na cabeça dele assim, quando ele comia o frango frito da avó, quando ele ia lá, era uma comida dos deuses. Aí ele pegou, mas eu acho que eu tenho essa receita. Aí ele teve a ideia de colocar aquela receita lá para fazer o frango frito. E fez. Comprou lá o frango do jeito que a avó dele comprava, né? E conforme a receita, ele veio e fez o frango, abriu assim, em frente da casa dele, lá na garagem, no porão, com a faixa lá, frango frito. Aí veio uma pessoa lá, passando, estava querendo comer, viu lá, mas parou. Aí ele vendeu um baldinho com frango frito, a pessoa pagou lá o que ele falou que tinha, que era o preço, pagou, saiu comendo aquele frango. Achou uma delícia. Nossa, que delícia! Onde ele foi, outras pessoas comeram. Nossa, que gostoso! Onde você comprou? Ah, comprei ali e tal. E assim começou. E aí depois ele montou um negócio maior, cresceu, hoje tem esse KFC no planeta inteiro. Aqui em Mogi não tem. Eu não sei se tem em Poá. Aqui em Mogi tem no shopping. Né? No shopping tem lá um espaço lá da KFC que tem esse tal desse frango frito. Uma vez eu até comprei um pequeno assim, que eu acho muito grande, o balde que tem lá, o grande. É grande demais, né? Eu comprei um pequeno, eu até achei gostoso, mas sinceramente o que eu faço fica mais gostoso. Aí eu comprei lá, estava bom também. Brincadeira. Aí então, gente, o homem ficou milionário. Ele acreditou, teve fé, o poder, a confiança dele, pessoal, e assim é em tudo. A pessoa tendo fé, gente, ela pode curar outra pessoa, pode inclusive curar a si mesma, desde que, como eu disse, não haja alguma barreira, algum impedimento, questão kármica no meio. Fora daí, gente, é como, por exemplo, nos tratamentos de apometria, que alguns de vocês podem saber o que é, não vai ser o caso de eu explicar agora, mas é uma técnica de cura, não é? Em que é perguntado para a pessoa que vai ser atendida se ela tem fé, se ela acredita.
acredita em Deus, em Jesus, em si própria, que vai ser curada. Então, veja bem uma coisa. E aí, o processo, a técnica, o procedimento, que são realizados, inclusive, cirurgias, a pessoa fica curada. Mas, às vezes, não fica. Mas não é porque não tem fé, ou porque os trabalhadores não estão fazendo direito, ou porque não tem fé. Não é isso. É que nós não podemos esquecer que quando a pessoa vai ser atendida e deita na maca apométrica, ali estão a equipe encarnada, que vão realizar a sua função, tem a equipe médica desencarnada, que estão ali conjuntamente, e o mentor espiritual da pessoa que está deitada na maca. Com a ficha kármica dela. A equipe médica está com a ficha kármica dela na mão, assim, ó. Está com a ficha aqui. Para ver se vai poder fazer aquela cura ou não. Porque pode ter algum impedimento. Não, mas não, pode, não vai poder dar, não vai dar. E se fizer isso aqui, vai quebrar o propósito, o objetivo da encarnação, que tinha que passar por isso, então não pode. Mas dá para amenizar. Amenizar dá, mas curar não pode. Aí ameniza, a pessoa melhora, sente menos dor, mas não fica curada, porque na ficha kármica tem um impedimento. Mas se não tiver, ou se havia um impedimento e pela aflição que já passou e pelo bem que ela já fez, já conseguiu quitar, porque também tem isso, que às vezes a pessoa tem realmente que passar por uma certa situação. Mas acontece que ela, desde que começou a encarnação, começou a trabalhar no bem, ajudar as pessoas, e isso vai, ao mesmo tempo que tem que passar pela aflição, vai quitando também a dívida, cara. Chegando a um ponto que, naquele momento ali, o karma já foi quitado. E aí, ele está na maca médica deitado, é possível fazer a cura. E ele que era cego, e passa a enxergar. E ele que tinha o pé ruim, passa a ficar com o pé bom. E assim por diante, gente. Então, é essa a situação, não é? O poder da fé. E esse poder todos nós temos, mas para isso a gente precisa precisa ter autoconfiança, a primeira coisa. Se não confiarmos em nós, Deus, nós não vamos para lugar nenhum, não vai dar certo. Vocês vão dizer, mas e se as pessoas do mal? Elas também conseguem fazer as coisas? Gente, elas conseguem também. Porque elas têm autoconfiança forte. Só que é pro mal, né? É tanto, gente, que esse pessoal que trabalha para fazer coisa errada, né? Essas magias e tudo, os feiticeiros, quando eles terminam de fazer o processo, eles dizem assim, está feito. Eles não falam assim, talvez. Não, eles falam assim, está feito. Convicção inabalável. E quando eles falam aquilo, a energia que eles vão emanar é a energia da realização, e aquilo ali está feito mesmo. Pode ter entrave, da parte dele está feito, mas pode ter entrave lá. Se tiver entrave lá, pode desviar. Não é? Pode desviar. A pessoa que é o alvo, né? O endereço vibratório, o alvo é chamado de endereço vibratório, espiritualmente falando, se ele tiver a proteção, não pega nele. Ou se lá no ambiente onde ele tiver um espírito superior, ele pode também desviar, afastar, e aí não alcançar a pessoa que seria o endereço vibratório. Tá? Então tem todas essas coisas aí, ok? Bom, só uma coisinha aqui. Nessa passagem aqui, que Jesus fala assim, se tiverdes fé. Normalmente as pessoas falam assim, na passagem, se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, vai mandar um monte sair daqui para colar. Não é do tamanho. No livro, na Bíblia, está escrito como um grão de mostarda. É uma alegoria que Jesus coloca. Então ele não fala do tamanho, ele fala... Porque o grão de mostarda, eu não sei se vocês já viram, ele é muito pequenininho. Uma vez eu levei lá no Centro Espírita para mostrar para o pessoal. Ele é tão pequeno que aquele que eu trouxe para mim mesmo, conforme eu respirei, ele pulou da minha mão, da palma da minha mão, sumiu, eu não achei mais. É tão pequeno que não vale.
Tanto que eu coloquei grudado com cola numa caixinha assim pequena, para ele não voar. O meu estava solto, eu respirei e saiu. Não, muito pequeno. Jesus não fala do tamanho, mas ele fala como. Por que como? Porque o grão de mostarda, gente, embora pequenininho, depois ele vira um arbusto poderoso, generoso, né? que dá um tempero para a vida. Então, é como um grão de mostarda que se transforma e resplandece, né? E se torna grande. Né? Então, como nós, né? A nossa fé, se a gente deixar resplandecer a divindade que nós temos em nós, como um grão de mostarda, a gente vai fazer acontecer todas as coisas e bênçãos na nossa vida. Então, gente, é isso hoje os assuntos, né? Esses são os assuntos de hoje, tá bom? Na semana que vem, a gente vai para a aula 19, nossa, não é? Que vai ser no dia 14 deste mês, que hoje é dia 7, mas no livro é a aula 22. E aí os assuntos serão ação, ocupações e missões dos espíritos. E aí, esmiuçando dentro da parte já esse tema, vamos ter os espíritos durante os combates, ações dos espíritos nos fenômenos da natureza, ocupações e missões dos espíritos, a parte A. E a parte B? A parte B é tempestade acalmada ou amainada. Nós vamos ver na semana que vem esses assuntos. Certo? Tá? Esses vão ser os assuntos da semana que vem. Gente, são 20 horas e 1 minuto aqui pelo meu celular, mas se houver alguma pergunta, alguma dúvida, acho que pode ser feita, ainda tem sim, tá? O que vocês acham? Tem? Não tem? Se tiver, pode fazer. Ou se não der tempo agora, não quiser, pode deixar por escrito depois. Só uma colocação. Oi. Essa questão, quando a gente fala sempre da obediência, da aceitação, não significa que nós devemos cultivar a dor nem o sofrimento. Nós temos a oportunidade de buscar, porque senão vira assim um culto, né, ao sofrimento e você acaba até atraindo outras coisas. Essa aceitação seria uma aceitação feliz, alegre, sabendo que está sendo feito melhor. E sempre na busca do bem, né? Mais essa colocação assim que eu gostaria de... Porque senão acaba virando um culto ao sofrimento, acaba acreditando que tenha que cultuar aquela dor. E não é assim, todos nós temos a oportunidade, como você mesmo colocou, apometria, no busca de uma doença, e se permitido for, nós receberemos a graça através da fé. É isso aí, Alessandra. É a gente não se revoltar, não entrar num estado de revolta. Não é? Aí a gente se torna uma pessoa amarga, revoltada com a vida, revoltada com as pessoas que cuidam de nós, revoltada com os médicos, achando que os médicos são os culpados de tudo que acontece, do sofrimento que a gente está passando, a enfermeira que não fez direito, e a culpa é toda dos outros. A gente entra num estado de revolta. Claro que não é cultuar a dor, não, cultuar a dor nenhuma. Nós queremos é saúde, nós queremos é ser felizes, nós queremos é alegria, nós queremos é viver a vida da melhor maneira possível. Mas nós não podemos nos revoltar. Porque esse estado de revolta vai fazer com que a gente tenha uma vibração muito baixa, e aí o sofrimento, que já vai ter mesmo naturalmente, ele vai ficar maior. Porque se a gente não se revolta contra a dor, gente, não é que a dor vai embora. Mas, se a gente se revolta, ela fica maior. O nosso sofrimento se amplia. Então é preciso o quê? Ter aceitação. Não culto à dor, mas ter aceitação e ter uma visão espiritual a respeito da vida física que estamos vivendo. Então, é como Jesus falou, nós estamos no mundo, vivendo a experiência na matéria, mas nós não somos do mundo, nós somos espíritos vivendo a experiência carnal. Seja como for, nós temos que saber que vai passar. Está difícil, está penoso, nós estamos sofrendo, mas vai passar. Nós não vamos sofrer para sempre. Nós não vamos ficar aqui achando que o nosso sofrimento é eterno. Não é eterno. Ele vai passar. Então, nós precisamos ter essa aceitação. Oi. Revolta ou até mesmo vitimismo, né? Tem pessoa que se vitimiza quando acontece alguma coisa com ela. Isso também não traz nada de bom para a pessoa, né? Exatamente.
Ah, eu sou um coitadinho, coitadinho de mim, cuida de mim. E aí a gente, inclusive, fica fazendo as outras pessoas penarem junto conosco. Vamos aceitar ajuda, claro que temos que aceitar ajuda, mas nós não podemos ficar também só nos vitimizando e transferindo a nossa dor para as outras pessoas, dividindo a nossa dor com as outras pessoas, porque às vezes pode acontecer muitas vezes, gente, de as pessoas dentro da nossa casa adoecerem junto conosco, porque nós estamos fazendo isso, nós estamos transferindo os nossos problemas, as nossas dores, os nossos sofrimentos a outras pessoas. Não, nós temos que procurar ser fortes, não é? Para não deixar as outras pessoas também tristes e para baixo. Não vamos cultuar a dor, nós não vamos nos vitimizar, não vamos transferir o nosso problema e nossas dores para ninguém. Vamos aceitar o que tem aí, porque nós sabemos que tudo o que acontece em nossa vida não é para o nosso sofrimento, mas é para o nosso crescimento espiritual, para a nossa iluminação. E não vamos nos revoltar, não é? Então, é mais ou menos isso daí. Alguém tem mais algum comentário para a gente acrescentar? Sempre acrescenta, hein? Né? Estou bebendo aguinha fluidificada aqui. Ok, gente. Falei, você faz a prece para finalizar? Ave Maria? Pode ser? Posso sim. Então tá, vamos fechar os olhos. Vamos serenando os nossos corações, acalmando os nossos pensamentos e nos conectando com os sentimentos mais nobres, vindo do nosso Senhor Jesus Cristo. Gratidão também a toda a espiritualidade aqui presente. Que a nossa semana seja de paz, luz e amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Uma boa semana a todos. Graças a Deus e graças a Jesus. Assim seja. Fiquem com Deus, boa semana.